Olá, tudo bem? Fez aquele exercício de física que ficou da aula passada, da transformação de unidade através de prefixos? Conseguiu fazer? As respostas estão lá, está resolvido. Dê uma olhada nisso? Tenho certeza que você cresceu, tenho certeza que você já sabe muito mais física do que você sabia antes, não é verdade? Vá fazendo exercícios, vá lendo, vá participando e não perca as aulas, assista para valer, certo? Com bastante atenção, assista várias vezes se você precisar, um determinado trecho, e eu tenho certeza que você vai encontrar o sucesso, vai encontrar uma vaga numa grande universidade através do Enem, certo? Beleza? Vamos continuar falando de unidades, vamos continuar dando uma olhadinha nas unidades e em transformações de unidades, que era o que a gente vinha fazendo. Então, na primeira aula nós já executamos algumas transformações de unidades através de prefixos. Hoje eu quero mostrar para vocês uma outra maneira de transformar unidade, que eu particularmente acho bastante poderosa. A gente chama isso de transformação de unidade por conversão em cadeia, não é isso? Veja, de novo, eu vou repetir o que eu falei na aula passada. Professor, eu posso usar regra de 3? Posso usar? Pode. Eu não vou te proibir de usar regras de 3. Mas existem situações onde você tem que usar uma ou mais regras de 3. As grandezas podem ser inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, elevadas ao quadrado, elevadas ao cubo e assim vai. Isso pode complicar a vida de uma regra de 3. Você tem que saber lidar com a questão das regras de 3, certo? E esse método te libera de tudo isso. É um método bastante poderoso, vamos dar uma olhadinha junto, certo? Então, por exemplo, vou te mostrar esse método já através de um exemplo. Espero que seja um exemplo fácil, um exemplo que você poderia até resolver de cabeça. Mas o que vale aqui não é só a resolução, né? Resolver de cabeça. O que vale aqui é o método, como é que a gente vai fazer para chegar lá, certo? Então, dá uma olhadinha lá. A ideia é nós transformarmos 2.000 metros em quilômetros. Eu tenho certeza que você lembra de cabeça. Por quê? Porque você sabe resolver isso de cabeça. Porque você sabe que um quilômetro é igual a 1.000 metros. Ora, então você pensa assim, se 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, 2.000 metros equivalem a 2 quilômetros. Valeu a regra de 3 de cabeça, não é verdade? Mas vamos lá, que bom que você percebeu isso e vamos dar uma olhadinha no método, que vale aqui é o método. Então, o método de conversão em cadeia prevê o seguinte, Toda unidade que eu tenho que transformar, eu preciso usar um parênteses. Parênteses, fração, para cada unidade. Então, por exemplo, eu tenho lá os 2.000 metros que eu quero transformar, certo? Eu quero transformar em quilômetro, não vamos esquecer disso. Então, eu coloco vezes um parênteses. Veja que eu tenho aqui um parênteses bem grandão aqui. E dentro desse parênteses, eu coloco uma fração entre as grandezas e como elas se relacionam. Então eu coloco aqui 1 quilômetro, coloquei aqui 1 quilômetro e 1.000 metros, porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Então eu coloquei aqui a unidade que eu quero transformar, a quantidade e a unidade que eu quero transformar, 2.000 metros, e coloquei aqui dentro desse parênteses os números de como essas unidades se relacionam. 1 quilômetro, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então eu coloco aqui, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa divisão? Por que eu fiz essa razão? Primeira situação é, quanto que dá essa divisão? Se você fizer 1 quilômetro dividido por 1.000 metros, quanto dá? Professor, dá 0,001. Não dá. Dá 1. Mas como assim, professor? 1 dividido por 1.000 é 1 milésimo, não é 1. Eu sei, mas é que se você olhar só para os números, só para o 1 e só para o 1.000, eu até concordo que essa razão dê 0,001, até concordo. Mas eu não estou olhando só os números hoje, eu estou olhando também as unidades. E você concorda que o numerador é igual ao denominador? Isso aqui está garantindo para mim que numerador e denominador são iguais. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E quando você divide duas quantidades iguais, quanto que dá a razão? Quanto que dá essa divisão? Dá 1. Então essa razão aqui equivale a 1. Olha que bacana. 1 vezes 2.000 metros continua dando 2.000 metros. Então vejam que com essa atitude eu não estou alterando a quantidade, o quanto vale. Eu estou mudando só a unidade. Percebe? Então, essa regra de conversão em cadeia, ela faz com que eu monte esses parênteses para que eu consiga multiplicar o número por 1. E conseguindo com isso apenas a transformação de unidade. É muito legal. Quer ver? Volta aqui que você vai ver os outros detalhes, os outros nuances disso aqui. Aí alguém poderia perguntar assim, mas professor, então por que você não colocou 1.000 em cima? Por que você não fez 1.000 metros dividido por 1 quilômetro? Também daria 1.
Pois é, aqui que está a chave do negócio. Eu poderia ter feito 1.000 metros em cima e 1 quilômetro embaixo e a razão continuaria dando 1. Eu concordo com esse raciocínio. Mas por que eu não fiz assim? Para poder simplificar esse metro que está no numerador com esse metro que está no denominador. Percebe? Com esse raciocínio de quem eu deixo em cima e de quem eu deixo embaixo, eu elimino todos os raciocínios referentes a grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Viu? Bem simples. Coloquei o metro, trocando em miúdos, eu poderia dizer assim para você, coloquei o metro embaixo para poder simplificar com o metro que está em cima, que está no numerador. E qual foi a unidade que sobrou? Professor, só sobrou esse quilômetro aqui. Maravilha, consegui a transformação, certo? Agora, eu vou para lá, né, isso vai ser igual, para o lado direito desse igual, eu vou escrever tudo o que sobrou. O que sobrou? Sobrou aquele 2.000 que estava lá, sobrou 1 quilômetro, né, ó, veja que aqui no numerador sobrou 1 quilômetro, e embaixo sobrou 1.000, tá? Não tem mais esse metro, não tem mais esse metro, porque a gente já simplificou. Certo? Então agora basta fazer essa continha. 2.000 vezes 1, 2.000. Dividido por 1.000, 2 quilômetros. Então, 2.000 metros, deixa eu apagar tudo isso aqui de novo. 2.000 metros equivale a 2 quilômetros, que é o que a gente já sabia, certo? Mas percebeu o método? Percebeu o método em cadeia? Parênteses e uma relação, uma razão da forma que essas grandezas se relacionam. Tá certo? Vamos fazer mais exemplos? Vamos adiante? Ó, uma transformação que é bastante usual, principalmente nos primeiros bimestres do primeiro ano do ensino médio, né? Transformar a velocidade metro por segundo para quilômetro por hora. Então, olha aqui, ó, eu vou transformar metros por segundo, vou transformar para quilômetros por hora. Peguei um número bem clássico, assim, que eventualmente você até lembra de cabeça, que 20 metros por segundo equivale a 72 quilômetros por hora, certo? Só que eu quero que você perceba que agora eu tenho duas unidades para transformar. Eu tenho o metro, que eu preciso fazer virar quilômetro, e eu tenho o segundo que eu preciso virar hora. Então, eu tenho dois parênteses, percebem? Os dois parênteses. Por quê? Porque dois, um para cada unidade que eu preciso transformar. Então, no primeiro parênteses, eu coloco a relação que eu conheço entre quilômetro e metro. A gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, até do exercício anterior. Reparem que o metro está em cima aqui, ó. Certo? E eu preciso eliminá-lo, preciso transformá-lo. Então eu coloco o metro aqui embaixo. Lembra da malandragem? Lembra desse jeitão de pensar? Então eu coloco 1 quilômetro em cima e 1.000 metros embaixo, certo? Depois eu tenho outro parênteses que é para o tempo, porque olha, eu tenho o segundo aqui, eu preciso transformar para hora. Aí, claro que isso deveria ter sido dado no texto, eu deveria ter exibido isso para vocês, mas basta lembrar que 1 hora equivale a 3.600 segundos, certo? Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, né? Então, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui, ó. Agora, por que eu coloquei o segundo em cima? Porque eu poderia ter colocado hora em cima e segundo embaixo, que a razão continuaria dando 1. Afinal de contas, isso é igual, né? Essa razão dá 1. Mas por que eu coloquei o segundo em cima? Vai, responde você. Isso, certeza. O segundo está em cima porque esse segundo aqui está embaixo. Certo? Então, o que eu consegui com esse método até agora? O que eu consegui fazendo esses parênteses? Simplificar as unidades com as quais eu preciso trabalhar e preciso transformar, certo? Então, olha aqui, ó, metro foi embora com esse metro aqui. Este segundo foi embora com esse segundo que está lá em cima. Dá uma olhada nas unidades que sobraram. Sobrou o quilômetro aqui e sobrou a hora aqui. Puxa, professor, eu já transformei então. Já. Você já tem uma grandeza expressa em quilômetros por hora. Você só precisa agora tomar cuidado com os números. Então pega e repita tudo que sobrou. O que sobrou? Sobrou esse 20, coloquei lá. Esse 1 não precisa colocar, que é a multiplicação. 3.600, está lá. E esse segundinho aqui não precisava aparecer. Né? Esse segundinho aqui não está errado ali. Né? Já risquei ele ali, já não pode mais aparecer. E apareceu o quilômetro, que eu acabei não colocando nessa divisão, mas em cima tem quilômetro. E embaixo, o que sobrou? Sobrou 1.000, esse segundo foi embora, 1.000, essa hora aqui, né, que eu acabei não colocando ali, porque eu coloquei aqui no final, mas é legal colocar ali também, ó, quilômetro e hora. Agora, faz o seguinte, divida em cima e embaixo por 1.000. Então, corta esse 0, corta esse 0, corta esse 0, corta esse 0. Né? Dividido por 1.000, aqui vai ficar 3,6 e aqui vai ficar 1. Então, você vai multiplicar o 20 por 3,6. 20 vezes 3,6 vai dar 72. O quilômetro que está em cima e a hora que sobrou embaixo. Tranquilo? Transformou. Então, 20 metros por segundo equivale a 72 km por hora. Entendeu a ideia? Dá uma olhada depois com atenção nesse raciocínio. Mas entendeu a ideia dos parênteses? Eu coloco dentro dos parênteses a relação entre as grandezas que eu vou transformar. Certo? Tudo bem? E aí eu vejo se eu coloco em cima ou embaixo
para simplificar com aquela que eu já tinha. Muito legal esse raciocínio, né? Talvez você leve um tempinho, às vezes, para pegar a ideia, mas vale a pena o esforço, viu, gente? Vamos fazer mais um. Olha lá, eu vou transformar agora uma velocidade de 108 km por hora, eu vou transformar em metros por segundo. A gente vai andar no sentido contrário agora, quilômetro para metro e hora para segundo, certo? Então vai lá, primeiro parênteses para a unidade de comprimento. Então vai lá, 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Por que eu coloquei o quilômetro embaixo agora? Vai lá, pensa comigo. Por que o quilômetro está embaixo? Isso, para simplificar com aquele que está lá em cima. Muito bom. Depois, no outro parênteses, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Por que agora a hora está em cima e não embaixo? Isso, olha lá, corta a hora de lá com essa hora daqui. Então vejam que eu já eliminei aquela unidade que eu queria transformar, ela já foi embora. E olha para as unidades que sobraram. Sobrou metro aqui e sobrou segundo aqui. Então você já está em metros por segundo. É uma questão só de ajeitar os números. Então vamos lá, o que sobrou? Nessa hora de pegar o que sobrou, tome cuidado para não esquecer de ninguém. 108, que ficou lá. Esse 1000 está aqui. E o metro está lá. Aqui eu lembrei de colocar a unidade junto. Embaixo, no denominador, não tem mais nada, tem esse 1 aqui que não precisa colocar. O quilômetro a gente simplificou, então sobrou só o 3.600 segundos que está aqui. Só brinque um pouquinho de simplificar por 1000 em cima e embaixo. Então, simplificar por 1000, corta os 3 zeros, e aqui desloca 3 casas, fica 3,6, certo? Então, você está dividindo 108 por 3,6. Isso vai dar 30 metros por segundo. Certo? Eu chamei tua atenção para o fato de multiplicar por 3,6 aqui e dividir por 3,6 aqui, porque a gente acaba aprendendo, né? Os professores, eu faço isso também, ó, estou mostrando para vocês, um jeito mais rápido de transformar, sem precisar ficar montando tudo isso. Olha lá, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Mas agora você viu de onde vem, né? Ó, volta aqui, deixa eu apagar isso aqui. Agora você viu da onde vem isso. Aqui, né, no final das contas, se você simplificar aqui, você vai ficar com multiplique 3,6. Não é isso? Concorda comigo? E aqui, se você simplificar por 1000, ó, vai ficar com divide por 3,6. Então, por isso que vale essa regrinha do 3,6. E aqui eu quero fazer um apelo, né? Cuidado. Esse jeitão de multiplicar e dividir por 3,6 só vale com velocidades, metros por segundo e quilômetro por hora. Não vá querer transformar qualquer unidade usando 3,6, por favor. Isso só vale aqui para metro por segundo para quilômetro por hora. Tá certo? Tudo bem? Dá uma olhadinha de novo, vale a pena lembrar disso. Vamos dar uma olhadinha agora no seguinte. A gente estava mexendo com unidades de comprimento, uma dimensão, né? As velocidades, a gente podia imaginar um carro andando numa estrada em linha reta a 20 metros por segundo, por exemplo. E transformamos tempo. Então mexemos com comprimentos e com tempo. Mas essa regra em cadeia, essa transformação, conversão em cadeia, ela é tão poderosa que eu posso utilizar também conversões de superfícies e de volumes. Vamos dar uma olhada nisso? Então olha só. Imaginem que eu quero agora transformar 200 metros quadrados para centímetro quadrado. Isso pode acontecer bastante em cálculo de pressão, né, gente? Lembra? Pressão é força sobre área. Então, muitas vezes, nos textos, em vez do professor que elaborou a questão lá do Enem, ou até mesmo dos vestibulares de universidades federais por aí, eles não colocam a unidade já do sistema internacional facinho na tua mão, você tem que transformar, certo? Então, por exemplo, isso poderia acontecer numa questão de pressão, certo? Então dá uma olhadinha, volta lá. Ele está dizendo para a gente transformar 200 metros quadrados em centímetro quadrado. Bom, vamos lá. O que muda? O que muda é o fato de que a unidade está elevada ao quadrado, certo? Então olha só, eu tenho que transformar 200 metros quadrados, eu tenho que transformar, no final, eu tenho que chegar em centímetro quadrado. Tudo bem? Agora, alguém saberia me dizer quantos centímetros quadrados cabem em 1 metro quadrado? Ou ao contrário, em 1 centímetro quadrado, quantos metros quadrados eu tenho? Você não sabe isso de cabeça? Nem eu. Claro, parar para pensar um pouquinho a gente descobre. Mas você não precisa saber. Nem você, nem eu. A gente não precisa saber isso. Sabe por quê? Vem cá. Basta eu lembrar uma relação entre metro e centímetro. Mas, professor, ele não está falando de metro e centímetro comprimento, ele está falando de metro e centímetro, ele está falando de área. Pois é, eu sei, verdade, você tem toda a razão em levantar essa questão. Mas é que eu posso lembrar das unidades lineares, eu posso lembrar que em 1 metro cabem 100 centímetros. Certo? Veja que isso não é área, isso é comprimento, é linear.
Mas isso me ajuda. Então vamos colocar aqui no parênteses, vamos colocar essa relação aqui no parênteses. Coloca o metro em cima ou o metro embaixo? Professor, bom, vamos colocar o metro embaixo, porque a hora que eu tiver metro quadrado eu posso simplificar com esse aí. Isso, esse é o raciocínio. Então eu tenho aqui ó, uma razão entre unidades lineares. 1 metro equivale a 100 centímetros. Coloquei o metro embaixo porque eu estou desconfiando que daqui a pouco eu vou poder simplificar com aquele metro de cima. Tá ok? Mas como essas grandezas são lineares, eu elevo o parêntesesão, o parênteses grande, elevo ao quadrado. Entenderam a ideia, gente? É o mesmo raciocínio, só que agora como é área, em vez de só trabalhar com parênteses grande, como nós estávamos fazendo anteriormente, eu estou colocando o quadrado no parênteses grande para ter tudo isso em unidade de área e não unidade de comprimento, né? Uma unidade linear. Tá claro o raciocínio? Então vamos continuar. Vai lá, 200 metros quadrados. Esse 100, eu pensei nele como 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado elevado ao quadrado, multiplica os expoentes, né? Então fica 10 à quarta. Centímetro elevado ao quadrado, centímetro ao quadrado. Então veja que está ali, 10 à quarta e centímetro ao quadrado. E esse 1 metro que está aqui embaixo também está elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, está lá, e metro ao quadrado, metro quadrado. Então vejam que apareceu lá o metro quadrado, e eu tenho agora dentro do parênteses grande, que é aquele parênteses que a gente utiliza para transformar, eu tenho ali, então, tudo em unidade de área, certo? E essa razão, diga-se de passagem, continua dando 1. Então, você pode dizer para todo mundo agora, olha, 1 metro quadrado, lá em 1 metro quadrado tem 10 à quarta centímetros quadrados, certo? Você descobriu aquela relação que a gente não sabia de cabeça, certo? Tranquilo? Agora eu posso simplificar esse metro quadrado com esse metro quadrado. Vou lá. Agora escreve o que sobrou. 200, está aqui. O 10 à quarta, está aqui. E o centímetro quadrado está lá. Pronto. Já transformei. É uma questão agora só de mexer com o número. Já transformei para centímetro quadrado. Esse 200, eu vou pensar nele como 2 vezes 10 ao quadrado. Lembra? Na aula anterior a gente viu como fazia. A vírgula está aqui. Eu vou andar 2 casas para cá. Então, 2 vezes 10, como o número é grande, eu andei 2 casas para lá, 2 elevado ao quadrado. Então, o 200 eu estou enxergando como 2 vezes 10 ao quadrado, não é isso? Ou você poderia enxergar esse 200 como sendo 2 vezes 100, aí 2 vezes 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado, certo? Então, tá aí. Então, o 200 virou 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 na quarta, que já estava escrito aqui. Esse 10 ao quadrado com esse 10 à quarta, repete a base, somam seus expoentes, 2 mais 4, 6. Então está aqui a resposta, 2 vezes 10 na sexta, centímetros quadrados. Beleza? 200 metros quadrados equivalem a 2 vezes 10 na sexta, centímetros quadrados. Acompanhou? Tranquilo isso, gente? Tudo bem o raciocínio? Isso para a unidade de área. Então, quando você for transformar a unidade de área, o que você faz? Monta aquele parênteses com a relação entre as unidades que você conhece, mas eleva ao quadrado porque você está trabalhando com área. Tranquilo? Vamos dar uma olhada agora para volume? Eu tenho certeza que você já está desconfiando como é que faz isso, né? Hein? Já está desconfiando. Olha lá, vamos transformar 6 centímetros cúbicos em metro cúbico. Parece difícil pensando assim, puxa, 6 centímetros cúbicos. Calma, se você fizer isso com a regra de conversão em cadeia, fica relativamente tranquilo. Então vai lá, escreve o que você precisa transformar, 6 centímetros cúbicos. Ora, você está envolvendo centímetro com metro. Você sabe me dizer, de bate-pronto, quantos centímetros cúbicos cabem em 1 metro cúbico? Professor, eu não sei, nem eu. Claro, pensando um pouquinho, de repente a gente descobre. Mas, de bater pronto assim, não sei dizer. Mas precisa? Não precisa. Eu posso pensar nas grandezas lineares, lembra? Então volta para cá e dá uma olhada. Eu posso lembrar de novo que 1 metro equivale a 100 centímetros. Mas, professor, você está pensando em volume. Eu sei, mas eu posso pensar na relação linear, porque essa é fácil. Eu sempre lembro que 1 metro tem 100 centímetros. Eu já sei disso. E coloca aqui entre parênteses. Mas eu coloco o centímetro em cima ou embaixo? Coloca o centímetro embaixo, porque você tem que desconfiar que você vai poder simplificar com esse centímetro que está em cima. Você não pode simplificar ainda, porque eles não estão com o mesmo expoente. Certo? Então não faça isso ainda. Deixa eles ficarem com o mesmo expoente. Só que como é volumétrico, o que eu faço com o expoente do parênteses grande? Lembra que quando era área a gente levou ao quadrado? Então agora a gente vai levar ao cubo. Então tá lá, ó, elevado ao cubo. Então vamos arrumar agora, a gente tem que fazer isso elevado ao cubo. Então repete o 6 vezes 10 na terceira aqui. 1 ao cubo é 1, metro cúbico. Tá lá, bonitinho. Lembre-se que o 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado. Eu posso escrever o 100 como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado ao cubo fica 10 na sexta. Tudo bem essa continha, né, gente? 10 ao quadrado elevado ao cubo, né?
fica 10, multiplica esses dois expoentes, né? 2 vezes 3, 6. Então, 10 na sexta. Cuidado com essas propriedadezinhas de matemática, certo? Cuidado, se tiver dúvida com isso, depois, né, conversa com os professores de matemática, corre atrás disso, tá? É uma matematiquinha básica, né? Propriedades de potenciação. Dá uma olhadinha nisso depois com carinho. Mas então você repetiu aqui 10, né? 10 ao quadrado com a elevado à terceira, 10 na sexta, tá lá, certo? E reparem que aqui eu já posso simplificar esse centímetro ao cubo com esse centímetro ao cubo. E ao cubo. Escreve o que sobrou. 6, tá lá o 6, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico. Se 1 nem precisava repetir, eu coloquei ali também 1 metro cúbico. E embaixo sobrou 10 na sexta, tá lá 10 na sexta. Certo? Aí eu posso levar o 10 na sexta lá para o numerador. Qual é o preço que eu pago por levar um número de numerador para denominador e vice-versa? Altera o sinal do expoente. Certo? Então esse 10 na sexta fica 10 na menos 6. E está aqui, metros cúbicos. Então, 6 centímetros cúbicos equivale a 6 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Transformamos de centímetro cúbico para metro cúbico através da conversão em cadeia. Tranquilo, gente? Joia? Tem que exercitar. Por isso que eu coloquei tudo resolvidinho. Você pode refazer, faz de novo e tem mais alguns para a gente fazer aí pela frente. Certo? Vamos adiante? Uma outra conversão que me parece bastante importante são conversões de densidade. Quando a gente entra em hidrostática, né, a matéria, dependendo do conteúdo programático, fica geralmente no segundo ano do ensino médio, quando você vai estudar hidrostática, você tem muitas conversões de unidade para fazer. Eu diria que esse é um dos grandes desafios de estudar essa parte de hidrostática, né? A questão de pressão e depois você vai calcular a pressão exercida por líquidos e tudo mais. Tem muita unidade porque envolve densidade. A pressão exercida por um líquido depende também da sua densidade. Então é bastante importante saber transformar essas densidades, tá ok? Então vamos brincar, vamos lá, vamos fazer essa conversão de densidades. Então, por exemplo, eu estou propondo aqui que nós façamos a seguinte conversão: 2 gramas por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Lembre-se que densidade, né, massa específica, até melhor dizendo, é massa sobre volume. Então é uma unidade de massa dividido por unidade de volume. Tá ok? Então, uma unidade de massa, grama ou quilograma, e unidade de volume, nesse caso aqui, centímetro cúbico, e aqui para metro cúbico. Então, eu tenho 2 unidades para transformar também. Então, eu vou precisar de 2 parênteses. Lembra desse jeito de pensar? Então, vamos escrever. Tá lá, 2 gramas por centímetro cúbico. Tá lá, é o que eu preciso transformar. Como eu tenho que transformar grama para quilograma e centímetro cúbico para metro cúbico, eu preciso de 2 parênteses, não é isso? Um parênteses para transformar grama para quilograma. Qual que é a relação entre eles, você lembra? 1 quilograma equivale a 1000 gramas, não é isso? Então coloca isso dentro do parênteses. Olha lá, ó. 1 quilograma dividido por 10 na terceira grama. 10 na terceira é o 1000. Então, 1000 gramas. Por que eu coloquei o grama embaixo? Para poder simplificar com esse grama que está aqui em cima. Ah, você está craque nisso já. Eu estou percebendo que você já está respondendo junto. Não é isso? E no outro parênteses, eu preciso de uma relação, de uma razão entre metro e centímetro. Ora, a gente conhece, 1 metro equivale a 100, ou 10 ao quadrado, centímetros. Então está aqui, ó, 10 ao quadrado centímetros dividido por 1 metro. Tudo bem? Tranquilo? Essa razão dá 1, essa razão dá 1. O 100 eu já levei, quando eu coloquei 10 ao quadrado, não confunda ali, tá? Tudo bem? Mas, professor, você aqui dentro desse parênteses, a coisa é linear. E você está transformando unidades de volume. Verdade. Então, o que eu faço? Elevo o parênteses ao cubo, porque nós estamos falando de unidades volumétricas. Muito bem lembrado. Então, eleva o parênteses das unidades lineares, eleva ao cubo, para que você tenha unidades de volume, certo? Então, o primeiro tratamento que eu vou dar aqui é elevar o cubo nesse parênteses aqui, ó, tá? Olha lá, ó, certo? O resto pode ver que está tudo repetido, ó, 2 gramas por centímetro cúbico, vezes 1 quilograma dividido por 10 ao cubo grama, e vamos só elevar isso aqui ao cubo agora. 10 ao quadrado elevado ao cubo a gente já viu, 10 na sexta, centímetro ao cubo, centímetro ao cubo, 1 elevado ao cubo, 1, e metro cúbico, metro cúbico. Pronto. Certo? Agora, vamos olhar daqui para cá. Aqui eu já posso fazer as simplificações, não posso? Esse centímetro cúbico eu já simplifico com esse centímetro cúbico. E este grama eu já simplifico com esse grama. Dá uma olhada nas unidades que sobraram. Sobrou quilograma aqui e sobrou metro cúbico. O quilograma em cima e o metro cúbico embaixo. Opa, já cheguei em quilograma por metro cúbico. Já cheguei lá. Percebe?
Já tenho o que eu preciso. Agora é só mexer com esses números. Então vamos escrever o que sobrou. O 2, que estava aqui todo esse tempo. Depois em cima o 1 kg que estava aqui. E o 10 na sexta. Está lá. Ó. E esse 10 na sexta que sobrou está ali. E embaixo, no denominador, o 10 ao cubo está ali. E o metro cúbico está aqui. Então agora eu vou simplesmente passar esse 10 na terceira que está dividindo. Expoente positivo, eu vou levar ele lá para cima com o expoente negativo. Vou fazer dessa maneira. Então 2 vezes 10 na sexta, vezes 10 na menos 3, que eu passei lá para cima mudando o sinal de expoente. E a unidade que eu já tinha conseguido, quilograma por metro cúbico. Então agora repete a base das potências de 10 e soma os seus expoentes. 2 vezes 10 na terceira, 10 na sexta vezes 10 na menos 3, fica 10 na terceira. Então 2 vezes 10 na terceira, quilograma por metro cúbico. Ou seja, 2 gramas por centímetro cúbico equivalem a 2 vezes 10 na terceira, quilograma por metro cúbico. Tranquilo, gente? Entenderam essa ideia? Vamos fazer mais um, a gente tem um tempinho ali ainda. Ah, sim, daí aqui você tem a regra, né? Você pode ver que no final das contas a gente multiplicou por 1000, né? Ó, aqui eu tinha 2, aqui eu tenho 2 vezes 1000. Então aqui também existe uma regrinha de grama por centímetro cúbico multiplica por 1000 para chegar em quilograma por metro cúbico e de quilograma por metro cúbico divide por 1000 para chegar em grama por centímetro cúbico, certo? O professor precisa decorar isso? Não! O que você precisa saber é utilizar a conversão em cadeia, certo? Agora, claro, que se você acabar lembrando disso, maravilha, ganhou, certo? Mas não há necessidade de fazer isso, de decorar essas coisas. Eu não gosto muito desse negócio de decorar. O legal é saber fazer. Se você sabe usar a conversão em cadeia, você não precisa decorar as regras do multiplica e divide por 3,6, por 1000. Não tem que ficar decorando isso. Claro que se você, de tanto que você estudou isso, acabou armazenando naturalmente isso, acaba usando, sem problema nenhum. Mas o importante é saber de onde as coisas vêm. Então, dá uma olhada com atenção na conversão em cadeia, porque ela vai te resolver os problemas de conversão de unidades. Tá ok? Tá? Vamos fazer mais um? Vamos lá? Mais umzinho? Então, o exercício que eu estou propondo aqui é que a gente... mexendo com energia agora. Ó, transformar uma caloria... ou melhor, aqui, ó. Desculpa, fiz errado ali. Ó, aqui, ó. Transformar 200 calorias, né, ou 200 calorias, para joule. E a gente conhece uma relação. Uma caloria é igual a 4,2 joules. 4,18, a gente está dando uma arredondada aqui. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, vou pegar 200 calorias e transformar para joule. Certo? Vamos lá? Regra em cadeia, conversão em cadeia. Pego as 200 calorias, está ali. A relação entre caloria e joule, eu não sei, mas está dada aqui em cima. Agora é só você decidir, coloca a caloria em cima ou a caloria embaixo, o joule em cima ou o joule embaixo. Bom, como eu tenho caloria aqui no numerador, eu vou colocar a caloria aqui para baixo para poder simplificar, certo? 4,2 joules divididos por 1 caloria. Então aqui eu tenho que essa razão dentro do parênteses dá 1, certo? Então estou usando corretamente a conversão em cadeia, certo? Vai lá, simplifica a caloria, foi embora, sobrou o joule que eu precisava, 200 vezes 4,2 joules. Está aí, 200 vezes 4,2, 840. 840 joules eu tenho. Então, quem tem 200 calorias, tem também 840 joules. Isso é muito importante nas conversões em calorimetria, né? Quando a gente estuda calorimetria, você lembra do QMacete e do QMOL, né? A quantidade de calor é uma unidade, calor é uma forma de energia, então eu tenho o calor escrito ou em joule ou em calorias, e muitas vezes eu preciso transformar um no outro, certo? Tranquilo, gente. Espero ter ajudado com essa aula de conversão de unidade. Espero que isso te auxilie agora a resolver e transformar essas unidades com mais facilidade e com menos medo, porque às vezes a gente olha para essas conversões de metro cúbico para centímetro cúbico, e essa da densidade que a gente fez, às vezes assusta, tem que mexer, se você for fazer com regra de 3, tem que levar tudo ao cubo. Transforma através da conversão em cadeia e você vai se dar bem, certo? Perca o medo fazendo os exercícios que eu propus, certo? Tem mais um, depois quando você receber a aula, eu tenho aqui mais duas propostas, eu estou deixando como exercícios para vocês, certo? Aqui, ó, uma das propostas é converter, deixa eu olhar aqui, ó, 1000 litros em metro cúbico, eu dou a relação ali para vocês, e a outra é transformar uma aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, transformar para quilômetro por hora ao quadrado. Está resolvido aqui, você pode utilizar, mas eu gostaria muito que você fizesse, tá? Eu gostaria muito que você olhasse e fizesse tudo isso, certo? Então está aqui, eu gostaria que você, com atenção, revisse os exercícios dessa aula e fizesse aquilo que eu estou deixando para vocês fazerem, certo? Qualquer dúvida, vocês têm meios para conversar com a gente aqui, manda para a gente qualquer situação, certo?
Até a próxima aula, aula 3, nós saímos dessa questão de unidades e vamos estudar mecânica definitivamente, certo? Até a próxima aula, valeu!